A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite para trabalharmos, abordarmos mais uma aula do nosso discipulado do campo de Itajaí, seguindo a Jesus. Lição a qual mencionamos na primeira aula, que foi elaborada pelos irmãos aqui do campo de Itajaí. Para esta aula nós vamos falar sobre conhecendo a Deus, um assunto extremamente importante para uma lição a qual está trabalhando passo a passo dentro de temáticas para que possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, nós vamos procurar ser bem objetivo e direto para que possamos apenas dar alguns elementos para que o aluno possa aprender um pouco mais juntamente com a sua lição e também aqueles que estarão ministrando possam pegar algum subsídio para suas aulas respectivamente. Para isso, nós vamos começar dizendo que as Escrituras, ou a Palavra de Deus, ela não se preocupa em argumentos para provar a existência de Deus. Nós a vemos de forma muito objetiva e direta lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A Bíblia, ela simplesmente nos apresenta Deus como seu Criador de todas as coisas. Para isso, nós também podemos observar que o ponto de contato para o ser humano, para os homens, ter e manter intimidade com Deus é, na verdade, termos fé. Para isso, nós temos na nossa lição, como forma introdutória, temos aqui, por exemplo, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, onde vai dizer: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quando se fala em questão de fé, logicamente, faz-nos lembrar do texto de Hebreus 11:1. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos ver aqui que o nosso escritor, ele vai falar sobre a existência de Deus, sua existência declarada. Nós não vamos tecer comentários para deixarmos, vamos dizer assim, um pouco mais os argumentos posteriores para elaborarmos aqui algumas falas para darmos continuidade. Mas, nessa pequena introdução, nós já mencionamos, por exemplo, o texto aqui a qual acabamos de ler. Temos também a sua existência provada, temos também a sua existência negada, que aí vai trabalhar uma questão sobre o ateísmo em si, mas nós temos um texto para falarmos aqui, que é o texto de Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós sabemos que o ateísmo ele procura, de alguma forma, tentar negar a existência de Deus. Mas nós observamos, por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 19, por ali, 20, que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode-se observar por aquilo que foi criado. E o texto vai dizer que os homens são inexcusáveis de negar que Deus não existe. Então nós vamos ver aqui, na natureza de Deus, nós temos um conceito bastante elementar, ainda que temos também aprofundamento se buscarmos um pouco mais dentro do mesmo assunto, alguma teologia sistemática ou até mesmo a própria Confissão de Westminster, como está aqui na elaboração do nosso escritor, ou também a nossa Confissão de Fé das Assembleias de Deus. E ele vai trazer o conceito bíblico do Catecismo de Westminster, que vai dizer assim: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Depois nós vamos observar que o escritor ele vai trabalhar um elemento importantíssimo dentro desta temática, que é nada mais, nada menos que falar sobre o nome ou os nomes de Deus. Por quê? Porque nós iremos conhecer a Deus
de forma muito mais objetiva através dos seus nomes, a qual mostrarão para aquele que está lendo a palavra de Deus poder compreender o caráter, a pessoa de Deus e os seus atributos através dos seus nomes. Para isso, nós observamos, por exemplo, aqui temos Elohim. A palavra Elohim nós podemos observar que quer dizer, na sua etimologia hebraica, deuses. É o plural de Eloá. Então, com isso, nós observamos que a cultura cananeia tinha Elohim como deuses. E toda vez que aparece no texto hebraico, principalmente no Pentateuco, sempre o verbo que virá após o nome Elohim sempre estará no singular, mostrando logicamente que é o nosso Deus, que é Deus ainda que a palavra Elohim possa dizer então na sua etimologia, como aqui já mencionei, deuses, governadores, pode falar até mesmo seres espirituais, anjos e assim por diante. Mas quando está no texto hebraico, você vai ver isso, Esdras da Costa Bento mencionando, você vai ver, por exemplo, Ezequias Soares mencionando, e tantos outros teólogos também. Temos na Torá o comentário do Rabino Rashi, também vai dizer que toda vez que o nome Elohim aparece no texto hebraico, ele estará fazendo menção posterior ao nome, o verbo no singular. E nós, como cristão, nós acreditamos que ali também está inserido, como diz a própria lição, a forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Isso, logicamente, uma aplicação cristã. Depois nós temos o nome Jeová, que aí nós temos aqui traduzido Senhor na versão Almeida. Então nós vamos ver que todas as vezes que aparece o nome Jeová no hebraico, Yud, Re, Vav, Re, nós vamos observar que o tetragrama, ele na verdade sempre irá aparecer no texto bíblico em português, Senhor todo em caixa alta. Então, quando estiver Senhor todo em caixa alta, seria então Iavé, ou Javé aportuguesado, e Jeová. E aí nós vamos ver que esse nome, ele é impronunciável, tanto entre os judeus, quanto também os próprios cristãos com o cristianismo em toda a sua época, ou eras, né? E aí nós vamos observar que este nome, na verdade, ele é impronunciável. Mas aqui o nosso escritor diz assim: o nome Jeová tem sua origem no verbo ser, e inclui os 3 tempos desse verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, que é e que há de ser. Em outras palavras, o Eterno. Então, para nós darmos continuidade, nós vamos ver que Jeová ele acaba sendo que trabalhado com uma junção de outros nomes. Por exemplo, aos que jazem em leitos de doença, manifesta-se-lhes como Jeová Rafá, que quer dizer, o Senhor te cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 15. Depois nós temos os carregados de cuidados, aprendem que ele é o Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Depois nós vamos ter ali Jeová Raá, que é, na verdade, o Senhor, meu pastor, Salmo 23, verso 1. Depois nós vamos ver outros como Jeová Tessiniqueno, Senhor, nossa justiça. Jeová Jirê, o Senhor que provê. Depois temos por último Jeová Xamã, o Senhor está ali. Depois nós temos o nome El. O nome El, na cultura cananeia, ele vai nos mostrar, por exemplo, Esdras da Costa Bento, onde vai falar a família no Antigo Testamento, vai dizer que dentre as divindades da cultura cananeia, El seria o Deus principal e não Baal, como muitas vezes nós até achamos que seja Baal. Mas é El, que é um Deus, na verdade, muito irado, um Deus violento. E até você vai encontrar, por exemplo, no livro da Etade, que debaixo das casas a qual foram escavadas
e tendo ali algumas escavações, foi encontrada ossada de crianças que eram mortas em apresentação, dedicação a deuses, né, daquela cultura, e com isso é encontrado ainda para que nós possamos ver tal impiedade existia naquele contexto. Então, El também é Deus, tá? Então vai trabalhar a ideia de Deus, nome Deus no português. É usado em certas combinações, por exemplo, El Elyon, em Gênesis 14, 18 ao 20, o Deus Altíssimo. Depois nós vamos ver El Shaddai, o Deus que é suficientemente para as necessidades do seu povo. Êxodo capítulo 6, versículo 3. El Olam, o eterno Deus. Gênesis 21, 33. Depois nós vamos ver Adonai. Adonai quer dizer Senhor, Mestre. E você vai ver que Senhor, só com o S maiúsculo, ele está trazendo do texto hebraico para o português Adonai. Quando é Senhor todo em caixa alta, como aqui já mencionamos, nós sabemos que está se referindo a Yahvé, Javé ou Jeová. Depois nós temos aqui Pai. Emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí vai trabalhar aquela questão de relacionamento, de termos a Deus como nosso Pai. E a Bíblia fala na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12, você vai observar, por exemplo, que ela menciona que Deus, ele, na verdade, exorta a quem ele ama, que na verdade Deus, ele disciplina quem ele ama. A exortação, a priori, não parece ser muito boa, mas com o seu tempo vai mostrar fruto. Isso demonstra um relacionamento de Deus como Pai, porque o texto vai dizer que quem aceita a disciplina do Senhor, ele é filho, e aquele que não aceita é bastardo. Com isso, nós vamos ver os atributos de Deus. Nós estamos sendo bem sucintos aqui nos comentários, e aí nós temos ali atributos não relacionados à natureza íntima de Deus, espiritualidade. Deus é espírito. Jesus falou à mulher samaritana no poço de Jacó. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos ver aqui, Deus é espírito e com personalidade. Então Deus, ele tem intelecto, volição e sentimento, ainda que sendo criador de todas as coisas. Depois nós vamos ver a infinitude. Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Então quer dizer, Deus é infinito. Depois nós temos unidade. Deus é o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Logicamente que nós cremos na Trindade, sendo três pessoas distintas, mas com um único Deus. Então, por isso que aqui sempre que vai falar que o Senhor é o único Deus, ou Deus é o único Senhor, nós cremos que dentro deste nome, ou dentro dessa apresentação de Deus, através de seus nomes, nós vamos compreender que ele está se referindo à sua totalidade. Depois nós vamos ver ali atributos ativos, Deus e o universo. Onipotência, tem todo o poder. Depois, onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois nós temos onisciência, tem toda a ciência, todo o conhecimento. Depois nós vamos ver sabedoria, Deus é sábio. Soberano, Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor, como lhe apraz. Então Deus é soberano. Depois nós temos atributos morais, Deus e as criaturas morais. Santidade, Deus é santo. O homem busca viver em santidade, mas Deus, na sua essência, ele é santo. E ele pede, tanto a Israel no Antigo Testamento, quanto para o cristão no Novo Testamento, que nós devemos ser santo, porque ele é santo. Depois nós vamos ver aqui justiça. Deus é justo, ele é reto, não tem variação. Ele é fiel, fidelidade. Deus é fiel, ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Depois nós temos misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus
é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Então nós vamos observar que Deus ele é misericordioso. Também é amor. Deus é amor. A Bíblia fala em 1 João 4,8, quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quer dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que o amor de Deus, né, é de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu vejo que nesse texto ele é um texto bastante profundo, e eu acredito na sua aplicabilidade pela capacitação do Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos verdadeiramente vivenciar a palavra como ela é e poder viver e aplicá-la no nosso dia a dia. Tem outros textos, mas nós não vamos aqui entrar em pormenores, para nós sermos bem objetivos na nossa aula aqui, bem didática. Depois nós vamos ver bondade, né? Deus é bom, e mais abaixo o nosso escritor ele coloca, Deus não é responsável pelo mal, né? Então quer dizer, através da rebelião de Satanás, através do pecado de Adão e Eva, temos toda a consequência destrutiva a qual já vivenciamos em nossos contextos dos nossos dia a dia, né? De cada um de nós que podemos aí vivenciar e saber das dificuldades que encontramos. Mas ainda assim Deus é bom ao ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois nós temos ali, sendo Deus todo-poderoso, o mal existe por sua permissão. Não que Deus queira que ele acontecesse, né? Não é o caso, por exemplo, né, em algumas teologias que acredita que Deus decretou a queda ou posteriormente decreta também a queda. Não. O supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Nós cremos numa visão como Armínio, que a queda é contingente, aconteceu. Deus não é pego de surpresa, mas ele tira Adão e Eva do jardim do Éden, porque sabia, logicamente, que eles iam comer do fruto da árvore da vida, está lá no texto, e com isso ele nos dá a promessa em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Depois nós temos ali, Deus é tão grande que pode fazer o mal cooperar para o bem. Aí temos o quarto ponto. Deus formou o universo segundo leis naturais e estas leis implicam a possibilidade de acidentes que aí são questões naturais da vida, como consequência, né, daquilo que já ocorreu no Éden. Depois nós temos o triuno Deus, né, a doutrina declarada, que aí vai trabalhar, as escrituras ensinam, Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Poderia surgir a pergunta, como podia Deus ter comunhão com alguém antes da existência das criaturas finitas? Porque ele não estava só. Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então já existia essa comunhão. Então ele vai trabalhar aqui o final da nossa aula justamente trabalhando esse pensamento, esse pressuposto bíblico-teológico, lógico e extraído das Escrituras. Como nós podemos ver no batismo de Jesus, Jesus sendo batizado no Jordão pelo próprio João Batista, a qual o Senhor do céu disse, o Pai, que olhando, né, o caso ali, a voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou quem tenho me comprazido. Depois nós vemos ali o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e aí nós temos então o Pai falando, testificando do Filho, o Filho sendo batizado no Jordão e o Espírito Santo descendo sobre ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na aula sobre o Espírito Santo, nós iremos abordar de forma mais objetiva e nós iremos mostrar, através das Escrituras Sagradas, que ele é uma pessoa, igualmente ao Pai e o Filho. Então nós vamos terminar essa aula aqui mencionando, né, a nossa conclusão. Evidentemente,
Deus, como ser eterno, onisciente, onipresente, onipotente e santo, não pode ser aquilatado em sua plenitude pelo homem, cuja capacidade é limitadíssima em si mesma. Então, nós vamos observar o seguinte: se Deus pudesse ser compreendido pela mente humana de forma plena, Deus deixaria de ser Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar e exaltá-lo em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos e que de alguma forma nós possamos contribuir com a sua aula e também com o seu conhecimento. Que Deus abençoe a todos na paz de Cristo e até a próxima aula.